Jesus está na casa. Olá, eu sou o seu pastor Anderson Dias, aqui do Amigos do Avivamento. E hoje nós vamos começar uma série de documentários muito importantes referente ao mês de março, calendário gregoriano, que é o mês de Adar, o calendário bíblico que Jesus usava, os apóstolos e a igreja primitiva. Mas antes, eu gostaria que você estivesse se inscrevendo aqui no nosso canal. Inscreva-se no canal, participe do que nós estamos fazendo aqui. Ative o sininho de notificações em todas, para que sempre quando entrar um vídeo novo, o YouTube possa te avisar. E não esqueça também de deixar o seu like, dando um soquinho abençoado para o crescimento do nosso canal. Vamos começar nesse momento então o nosso documentário. Bora lá? Conheça e participe das nossas redes sociais: Facebook, Amigos do Avivamento, nosso Instagram, Amigos do Avivamento, e nosso canal do YouTube, Amigos do Avivamento. Estamos de volta com a parte 2 desse grande documentário. Você viu a primeira parte, onde nós falamos do mês, onde nós falamos da tribo. Agora nós vamos falar do trono, o opositor a Naphtali, o trono de Leviatã e o zodíaco de Peixes. Jesus está na casa. Esse principado trabalhará para o altar ser contaminado através da palavra, usando a mentira, a calúnia e a manipulação. Onde há orgulho, competição, cegueira espiritual, religiosidade, vaidade, idolatria ao dinheiro, suborno e divisão, este trono está presente. Este trono age nas áreas de orgulho e governo em líderes natos, capazes de convencer com sua fala. Por isso, atingem com facilidade lugares de liderança. Leviatã trabalhará no orgulho em extremidades. Ou a pessoa se sentirá segura demais ou incapaz demais. O zodíaco, o signo. Observe, Deus criou as 12 tribos. Satanás, no antagônico, o contrário, criou 12 signos. Um cristão não precisa conhecer seu signo. Não é esse o nosso objetivo, mas deve conhecer a sua tribo espiritual para combater com eficácia a potestade em ação. Deus seja louvado. O signo de Peixes representa a história mitológica de Afrodite e seu filho Eros, Vênus e Cupido, que fugiram de Tifão e se submergiram na água para escapar. Estes se uniram com uma corda para não se perder nas águas. Por isso o signo é representado por 2 peixes. Este trono governa de 20 de fevereiro a 20 de março. É atribuído o planeta de Netuno ao signo de Peixes, planeta cujo satélite se chama Triton. A mitologia. Este trono se manifesta com muitos nomes, dependendo das épocas
e regiões geográficas são os nomes e atributos de seus generais de guerra. Os mais conhecidos são Netuno, Poseidon, Dagon e Leviatã. Netuno na mitologia é o irmão de Júpiter e Plutão, formando a tríade máxima de deuses, soberano sobre as águas e os mares. Seu nome na mitologia grega é Poseidon. Usa sempre um tridente que utiliza para provocar terremotos, tormentas ou tsunamis. Seu nome significa sustentar ou suportar, para indicar que sobre ele estava o peso de toda a terra, e sua função era separar o céu da terra. Este nome é muito representativo, pois, segundo as Escrituras, o mar é símbolo das multidões das nações. Triton é um dos poderosos filhos de Netuno. Usava uma concha de caracol, cujo som fazia fugir os mais poderosos gigantes. Triton pode ser identificado como o deus fenício Dagon. Dagon significa peixe pequeno, adorado principalmente pelos amorreus. Passou a Babilônia e a Síria e era o pai de Baal. Leviatã, o dragão Anfítrite, Poseidônia, desastres naturais, inundação, tromba d'água, tsunami, onda brava, furacão, tornado, granizo, trombas, terra, avalanche, erupções, afundamento da terra, terremoto, serpente tortuosa, dragão do mar, serpente veloz. Poseidon poderia significar Senhor que sacode a terra. Eram oferecidos cavalos afogados no mar como sacrifício, e todos os marinheiros faziam suas orações a Poseidon antes da viagem. Cada trono tem tarefas específicas, com as que servem aos demais tronos. A de Poseidon é a de distribuir a energia cósmica negativa dos outros tronos sobre a terra. Assim, este trono apresentado nas nações como Leviatã, na cultura do Oriente como dragão, na Europa como Poseidon e na América com muitos outros nomes. Distribui a maldade das fontes celestes à terra e se encarrega de abrir os portais cósmicos nas cidades, as quais estão legalizados desde a fundação delas. Leviatã aparece várias vezes com este nome nas Escrituras, mas pode se traduzir por dragão, serpente tortuosa. A figura que se apresenta é a de uma serpente marinha gigante. Ela aparece nas Escrituras depois da queda de Satanás como serpente voadora. Como funciona o culto
São muitas as festas aos santos do mar, a São Pedro, nas cidades costeiras e diversas entidades, dependendo da região. Na América do Sul se chama Iemanjá. Iemanjá é conhecida nas costas da América sobre o Atlântico Sul como padroeira das águas e também como protetora da família. Segundo diversas fontes, estima-se que, numa década, a nível mundial, ao menos faleceram 780 mil pessoas e cada ano 65 mil pelas mesmas causas. Destes, 60% está relacionado diretamente a terremotos. Somado a isso, a cada tempo ocorrem mega desastres, como o da Indonésia em 2004, deixando ao menos umas 300 mil vítimas. A este se somam as perdas econômicas, que, calculando como exemplo a do furacão Katrina, nos Estados Unidos no ano de 2005, causou uma perca de 133,8 bilhões de dólares. Vemos as cifras do ano de 2010 no mundo, que deixaram excepcionalmente 295 mil mortos e perdas de 130 milhões de dólares. O poder de Leviatã é limitado, porém sabe manipular a natureza o suficiente para conseguir suas conquistas e encher o ventre de seu irmão Hades. Vamos falar sobre o confronto. Jesus, depois de uma jornada exaustiva, de grandes ensinamentos e milagres, pediu aos seus discípulos que o levassem ao outro lado do lago da Galileia. Por causa da fadiga do dia, dormiu à noite, enquanto os discípulos dirigiam o barco, até que veio um grande vento e as ondas ameaçavam afundá-los. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, conforme Marcos, no capítulo 4, do verso 39. Foi um grito direto, uma ordem imperativa ao vento e ao mar. Seria só ao ar e às águas? Jesus estava dando um código aos discípulos, que eram marinheiros experimentados e sabiam que uma tormenta de tal magnitude não podia ser detida subitamente. A ordem foi dupla. Falaram ao espírito que governa os ares, Tifon e a Triton, que faziam com que as ondas bramassem o que governa as águas. Estes deuses tiveram que se sujeitar à autoridade de Cristo. Até ali, acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas agora estavam dimensionando melhor o poder do Criador. Antes de enviar os 12 apóstolos, Jesus apresentou pelos feitos suas credenciais, confrontando o poder de Leviatã no mar, o de Zeus frente aos gadarenos
e ao de Hades com a ressurreição da filha de Jairo. Jesus está na casa. Com estes 3 milagres, Jesus fez os discípulos entenderem que não haveria poder capaz de frear e que o nome de Jesus era uma fonte ilimitada de autoridade. Os discípulos, como gente do mar, sabiam as histórias que eram passadas boca a boca. Estavam acostumados com as lendas do mar, com os contos da mitologia, e conheciam o que era o poder das águas. Estavam navegando e uma tormenta caiu sobre eles. Enquanto tentavam governar o barco, viram Jesus caminhando sobre as águas. Grande medo caiu sobre eles. Há algumas horas o tinham visto multiplicar os peixes, e não muitos dias atrás acalmar a tormenta, e agora caminhava sobre as águas. O que melhor reage é Pedro. Mateus capítulo 14, do verso 28 ao 30 diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. O temor não foi de se lançar na água, mas sim do vento, tifão, porque eram experientes e sabiam de onde vinha o perigo. Jesus sobe com Pedro no barco e o vento de imediato se acalma. Eles discerniram bem que não era uma tormenta qualquer. Estavam confrontando algo maior. E quando compreenderam a autoridade que estava em Jesus, então seus olhos foram abertos para compreender quem era Cristo, e o adoraram dizendo, conforme Mateus capítulo 14, verso 33, verdadeiramente és Filho de Deus. Deus seja louvado. Jesus, ao longo de seu ministério na terra, confrontou e venceu a cada um dos tronos de maldade. E agora era a vez de confrontar Leviatã. Mateus capítulo 17, verso 27 diz: Mas, para que os que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estarte. Jesus indicou a Pedro que pescasse, e dentro do peixe encontraria uma moeda de estárter na boca. Esta era uma probabilidade impossível, mas acentua: não será qualquer moeda, o que extrairás serás um estárter. Por quê? Esta era uma moeda grega de pouco valor, que ao longo dos anos e regiões foi mudando. Mas tinha uma particularidade. Havia uma delas que tinha uma imagem de Poseidônia com um tridente. Nesta mensagem estava dizendo: Eu sou o Senhor do mar e das águas.
e sou amo da criação. Assim que o sistema caído, financeiro e ainda os supostos servidores de Poseidon têm que se sujeitar à minha autoridade. Eu sou o pastor Anderson e nós vamos a um outro e último documentário, onde vamos falar das características espirituais de Leviatã. Deus seja louvado. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. Até mais e Shalom Adonai.